Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque fazia alguns anos que eu não chegava em dezembro, olhava para trás e falava, obrigado, Jesus. Por que, Vini? O ano foi diferente? Talvez não. Mas o pensamento, ele muda. E quando nós enxergamos o mundo de outra ótica, nós conseguimos ver a glória de Deus em todas as coisas. E naquilo que era ruim no passado, hoje é apenas um trampolim para o nosso sucesso em Deus. E o tema da mensagem é pule no trampolim. Pule no trampolim. Porque essa mensagem é o último web do ano, então queria pedir para você não se importar muito com o tempo. Eu não estou dizendo que eu vou demorar 2 horas aqui. Mas ontem eu estava pensando o seguinte: se Deus te chamasse em um grande evento ou em qualquer lugar para você falar um pouquinho, o que você falaria? Eu subiria há alguns anos atrás e falaria o seguinte: pessoal, não precisa repetir. Pessoal, repete comigo. Um bom soldado sempre está pronto para a guerra. Mas sabe o que é o legal de você entender o evangelho de fato? É que se você tivesse uma oportunidade dessa, você poderia subir. E eu falei, Deus, hoje eu quero chegar para os meus irmãos. Eu não quero falar que um bom soldado está pronto para a guerra. Mas um bom filho sempre tem boas histórias para contar do seu pai. Sempre. O meu pai, ele é um contador de causo, como fala lá em Goiás. Conta muitas histórias. Se você me perguntasse para eu contar uma história do meu pai, eu teria no mínimo umas 3 histórias para contar. E os filhos de Deus, eles têm histórias para contar? Qual é a história que você tem contado nesse tempo? Hoje eu vou te contar um pouco da história que eu tenho contado por aí no ano de 2019. Bom, por que esse tema? Experiências com Deus nos trazem uma realidade que desconhecemos. Porque uma experiência divina te leva a um lugar onde você desconhece isso. Talvez o medo ele te assombra. A dúvida se realmente é Deus ou se é da sua cabeça. E eu sinto nessa noite que existem pessoas aqui que necessitam de uma experiência com Deus. Vini, para provar que Deus é real? Não. Vini, para... Não. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue necessitava tocar em Jesus para que ela pudesse ser curada, hoje eu sinto que Jesus está passando nessa sala apertada e um toque seu em Jesus vai mudar a sua vida para sempre. Por isso eu quero começar te contando uma experiência. Talvez a maior experiência com Deus que eu tive nesse ano. E não faz muito tempo, faz 2 semanas. Faz 2 semanas, gente. 2 semanas. E ao longo da mensagem você vai identificar qual é o seu trampolim. Guarde isso. Guarde isso. Bom, há 2 semanas atrás, um amigo me convidou para passar um tempo em uma chácara muito conhecida lá na região, onde grandes coisas nasceram de lá. Músicas que estouraram, pastores foram... levados para lá para se recuperar, enfim. E aí a gente juntou algumas pessoas e fomos para lá. Mas eu lembro que um outro amigo, e esse eu vou citar o nome, o Pedrinho, pastor da INC Floripa, ele me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, Vini, foque no caminho. O caminho é melhor do que o destino. Ali uma chave tinha sido liberada dentro de mim para que no caminho eu pudesse perceber o que Deus iria fazer. Aquele caminho que eu e você talvez não damos moral nenhuma. Aquele caminho chato, aquele caminho mesmo de sempre. Mas se o resultado é Cristo, sabemos que Cristo venceu todas as coisas, por que focamos no resultado? Porque Satanás coloca a nossa ótica no resultado para tentar mudar o resultado. Porque quando sabemos que o resultado é Cristo e focamos no processo, encontramos beleza no processo. E aquela viagem de 8 horas que poderia ser horrível, foi uma das melhores viagens da minha vida. Eu lembro que nós estávamos indo para Balneário Camboriú, buscar o
O Lelo, irmão do Otto. Então, nós estávamos no carro e eu já estava sentindo algo diferente iria acontecer. O neném estava dirigindo, o Otto estava no banco da frente e o mais novo atrás. E olha que eu tenho 1,92 m, 3. Eu estava atrás. E aí, passando ali, antes um pouco de Joinville, nós estávamos escutando algumas músicas e dando risada e nos divertindo, estava muito legal. Mas acho que o neném falou o seguinte, ele falou, mano, coloca uma música aí, vamos. Ele falou, vamos, tipo, vamos o quê? E aí começou a tocar aquela música da Bethel, Pieces, é assim que fala, né? Ó, tô aprendendo. Tô aprendendo, o tempo aqui é curto, mas vamos lá. E aí, do nada, sem nós esperarmos por nada. Sem grandes orações, Deus Pai poderoso, Deus de todo ouro e toda prata, vem aqui agora. Não. A música começou a tocar e aquela música começou a entrar dentro de nós e nós começamos a ter uma experiência com Deus. Com Deus vivo. Irmão, você acredite ou não, o Espírito Santo estava dentro daquele carro de uma maneira palpável. Eu senti o próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Gênesis, o Deus de Apocalipse, o Deus em Jesus e o Cristo em você. Eu senti dentro daquele carro uma presença de Deus que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca, daquele jeito, foi um jeito muito específico, muito peculiar. Nós não fazemos nada. O Espírito Santo desceu naquele carro. E começou a curar o coração do Otto. E me penetrou assim, começou a ir como uma faca de 2 gumes, aí começa a vir a mensagem, a Bíblia, como uma faca de 2 gumes, começou a cortar todos os laços que ainda tinham, todos os traumas, enfim. Então eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se o Senhor está aqui, o Senhor vai falar comigo. Eu preciso, Senhor, de uma direção. Eu estou muito afobado para 2020, Deus. Eu tenho muitos sonhos, ansioso. Falei, Deus, você está aqui, eu estou te sentindo, estou te vendo. Agora é a hora de você falar comigo. Então eu abaixei a minha cabeça e um choro arrepiante começou a vir dentro daquele carro. E eu só comecei a ver o neném assim, ó, dirigindo. Yeah! E eu, meu Deus, eu oro, eu cuido do neném. E o Otto ali já chorando mais que uma criança. Mas Deus foi muito pontual quando Ele disse: não tenha medo. E a gente escuta tanto isso, né? Não tenha medo, o amor lança fora todo medo. É uma mensagem que, desculpa, ficou até meio clichê, mas aquela experiência me revelou uma parte do meu futuro para que eu pudesse me aquietar em Deus. Porque no trono da graça eu encontro confiança em Deus. A confiança que eu encontro em Deus está em mim através de Cristo Jesus. Então, quando eu acredito que o Espírito de Deus está em mim, eu confio que Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, chegando perto de Joinville, eu abaixo a minha cabeça. Irmão, nós não vimos mais a estrada até Balneário Camboriú quando o carro parou. Eu não vi. Foi a primeira vez na minha vida que, igual o Otto contou aqui semana passada, sabe aquelas experiências que todo mundo tem? E você fala, nossa, quando eu vou ter uma dessa? Irmão, eu também tive uma experiência dessa naquele dia. Eu não vi o tempo passar. E por que eu estou te contando isso? Porque ali, Deus não mostrou apenas o meu 2020, mas o meu 2030, o meu 2040, sabe por quê? Porque reinar em vida não é uma mensagem pegada de um livro, é a palavra revelada que nos confirma que nós vamos vencer no dia mau e vamos construir aquilo que Deus nos determinou. É isso. E quando nós cremos na mensagem, irmão, a ansiedade vai embora, porque se a ansiedade ela é a soberba do meu coração, falando que Deus não pode cumprir aquilo que Ele determinou, a minha oração foi, Deus, arranca de mim essa ansiedade. Tá quente, né, gente? Arranca de mim essa ansiedade. E aí aconteceu algumas coisas ali que eu fiquei perplexo, e eu sei que deve estar se perguntando, Vini, fala o que aconteceu. O que eu posso te falar é o seguinte, irmão, se eu tinha dúvida de alguma coisa, eu não tenho mais. Se eu tinha medo de alguma coisa, eu não tenho mais.
Sabe por quê? Porque Satanás ele vem para roubar a sua identidade. Jesus vem para revelar a sua identidade. A questão é que Satanás já foi vencido, então qual identidade vai reinar nessa terra? De Jesus, que é vivo. E aí a gente teve essa experiência, a gente foi para lá, e o Daniel, que abriu aqui, a gente apelida ele de Neném, né? Que ele é lindo, Neném. E aí ele fez uma pergunta. Ele é um mestre, gente. Se você tiver uma oportunidade de sentar com ele, sente e deixe ele fazer as perguntas que ele faz. E ele perguntou, Vini, com tudo isso... Finge que eu não estou mexendo aqui, tá, gente? Muito grande, batendo aqui o ar. Ele perguntou para mim, Vini, com tudo isso, para onde nós vamos? O que você sente? E eu falei para ele, mano, eu sinto que eu estou no trampolim e agora eu tenho coragem de pular. Eu tenho coragem de pular. Então, nós fomos para Anitápolis. Fomos para Anitápolis. Chegando lá, tivemos momentos de oração, foi incrível, irmão. E aí, um pouco antes do almoço, o pastor Lucas, meu amigo, ele falou o seguinte, vamos para uma cachoeira que tem aqui perto. Irmão, eu tenho medo dessas coisas. Vai morrer, 2 palitos. Pulou, bateu, acabou. Quer me levar no Beto Carreiro, na Disney, em qualquer lugar, eu não tenho medo de nada, mas cachoeira eu tenho medo. Nunca tive coragem de pular. Nunca. Nunca pulei. Estou aqui confessando mesmo. Imagina 2 metros assim, os caras devem pensar, ele vai ser o primeiro a pular. Eu falei, não pulo. E aí eu chego lá, uma cachoeira linda, e tinha um trampolim lá. Aí o Otto, cheio de querer fazer piada, e aí, mano, eu quero ver se pular no trampolim agora. Eu falei, eu também quero ver. Entre o trampolim e a água, eram aproximadamente o Diego Hipólito aqui, ó, deu salto carpado, e fez assim, para ver se o trampolim ia... E eu lá com medo. Devia ter uns 4 a 5 metros. Era alto. Era muito alto, irmão. É 2 Vini. E o trampolim, a extensão dele era muito grande. Então, se você passava da metade pro final, irmão, não dá para voltar. Porque a perna estava tremendo tanto que se eu volto aqui, eu caio pro lado. Aí cai na pedra, não tem jeito. E o Espírito Santo falou comigo, pule no trampolim. E automaticamente eu tive uma visão dos trampolins que eu tive medo de pular em 2019. Irmão, fui pro lado para ninguém ver que eu estava chorando igual uma criança. Por quê, Vini? Não, porque eles estavam zoando muito. Se fosse assim, num momento como esse, falando, não, Deus está falando com ele. Mas aí eu falei, eu vou pro canto aqui, para ninguém me atrapalhar. Eu falei, Deus, eu tenho medo. Ué? Só sumiu a mensagem aqui. Apareceu, oh glória. Então eu vou pro trampolim, vou acelerar. Eu vou pro trampolim e não consigo. E aí a gente tinha um amigo lá, o PS, gaúcho, mas meu. Não sabia, não tinha habilidades para nadar. E eu vi ele pulando no trampolim. Ele não sabia nadar, irmão. Eu surfo faz anos. Eu sei nadar. E todo mundo, cara, vai. Se acontecer alguma coisa, a gente pula. E aí ele pulou. O David ficou desesperado. Deixa eu pular para salvar ele. Ele nem tava em perigo. Aquele senso de cuidado. Então eu pulo o trampolim a primeira vez. E já nado correndo. E aí, falei, cara, eu gostei disso. E aí eu senti como se eu tivesse pulado os trampolins que eu neguei durante 2019. E não me veio culpa nem condenação. Deus falou comigo, eu tenho mais para você. Eu pulei de novo, irmão. Eu pulei a segunda vez. Eu nunca tinha pulado o trampolim. E eu vou lá e pulo a segunda vez. Irmão, é que eu não quis colocar o vídeo aqui, que é vergonhoso. Mas na terceira vez, eu vou correndo assim, eu dou um pulo e... Puf. Por que eu estou falando isso para você? Se tiver com a sua Bíblia, abre aí em Lucas 33, 5:33.
ao longo da mensagem, o Espírito Santo ele vai te mostrar qual é o trampolim pronto para você pular. O Espírito Santo vai te revelar a estratégia certa para que você pule. Entenda algo, para você pular no trampolim, algumas coisas precisam ficar para trás. No meu caso foi o medo. Medo do trampolim. No caso do PS foi medo de morrer mesmo, ele não sabia nadar direito. Só que o calor e o amor das pessoas em volta dele foi tão grande que ele não importou se ele iria se afogar. Eu dei uma bomba, um tibum tão forte que era muito... A profundidade, guarda esse nome, a profundidade era... E eu subi. Mas olha o que fala em Lucas 5:33. Lucas 5:33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Jesus, por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Antes de eu ir para a segunda parte. Quem andava com Jesus não tinha falta de nada, mas como eles não tinham falta de nada se eles entregavam tudo que eles tinham? Eles deram tudo que eles tinham, mas os de fora... Irmão, para quem está fora perceber, é porque realmente eles tinham o que comer e eles tinham o que beber. Mas os fariseus, eles jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam. Eles estão certos ou errados? Não me cabe dizer se eles estão certos ou errados. Mas o que me cabe dizer é que quando nós estamos com Jesus, o que nós chamamos de falta para Ele é provisão. Irmão, não estou falando financeira, eu estou falando de propósito, de identidade, de chamado. Isso é o favor que não merecíamos, mas por Ele hoje nós temos. E aí Jesus continua dizendo: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa para remendar uma roupa velha. Se fizesse, estragaria a roupa nova. E o remendo não se ajustaria à roupa velha. Irmão, se eu pegasse aquilo que eu tinha no passado, a visão que Deus me deu, eu falar assim: eu fui tão ruim ao ponto de não conseguir pular, não vai ser agora que eu estou achando que eu tive uma visão de Deus que eu vou pular esse trampolim. Porque para o religioso, quando você não faz, você perde. Para Deus, quando você não faz, você tem uma outra oportunidade, porque Ele te ama. Então, se você tentou ter um filho e não conseguiu, fique tranquilo, porque Ele é o Deus da fertilidade. Se você está tentando conquistar algo que você não conseguiu, fique tranquilo, porque Ele é o Deus que conquistou todas as coisas. Se você perdeu algo e acha que essa experiência ruim vai ditar a sua vida, ei, pare com isso. O Espírito Santo dentro de você te consola ao certo ponto que te leva a sonhar 3 vezes mais. Sabe aquela palavra do dízimo que Deus vai te dar 10 vezes mais, 30 vezes mais? Ei, esse sonho Deus vai te dar 10 vezes mais. Eu acredito nessa mensagem, nisso. Essa falta de paz, Deus vai te dar 30 vezes mais. Irmão, não fala sobre ter, e também não fala sobre ser, mas fala sobre crer no Cristo que tem sido tão dificultado nos últimos tempos, mas a mensagem é tão simples. Não tem como colocar o velho no novo. Ei, existe uma velha aliança na terra, mas é necessário que uma nova aliança venha. Então, para que não remendem o que eu vim fazer, é necessário que se cumpra o que foi determinado pelo meu Pai, para que eu possa cumprir aquilo que Ele me enviou. É simples.
Que história é essa de hiperlei, hipergraça, hiper não sei o quê, irmão? Isso é evangelho, essa é a graça de Deus que salva, que cura e que liberta. E não é porque descobriram um atributo do que é graça, que agora vão pregar para sempre e colonizar as pessoas nisso, para que elas acreditem só nisso, irmão. A revelação que Jesus tem sobre a sua vida é diferente da minha. Mas algo que nos rege e nos leva ao padrão da cruz é a palavra, é a mensagem, é a Bíblia. E aí ele continua dizendo o seguinte: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é bem melhor. O vinho velho só é bom quando ele é colocado e uma vasilha nova quando ele ainda é novo, e os dois envelhecem juntos. Por isso a nossa maturidade que nós buscamos em tantos lugares está em Cristo, no tempo que caminhamos com Ele, vamos aprendendo como é viver. Porque ontem eu pensava como menino, hoje penso como homem. A graça ela não é um superpoder, é mais do que isso. Seria muito ruim se você fosse a melhor versão de você agora. Vini, nós não somos, nós somos, mas nós nos tornamos dia após dia. Vencendo de fé em fé e de glória em glória. Por isso, quando Jesus ilustra a questão do vinho, ele fala o seguinte: é necessário pegar esse vinho novo que Davi entendeu, que Isaías entendeu, que tem se colocado em um vaso velho. É necessário que esse vinho novo seja colocado em um recipiente novo. Então vocês que eram pecadores miseráveis, que entendiam quem era Deus, mas não tinha a vida de Deus em você, agora é necessário que eu vá. E quando eu for, aí é necessário que vocês comecem a jejuar. Por que Jesus fala isso? Porque nós somos os novos recipientes para que esse vinho possa ser derramado nessa geração. É difícil acreditar nisso, irmão. Existe uma goteira do céu caindo em nós assim, esse vinho tem caído em nós. Só que quando nós colocamos o vinho novo em recipientes velhos, o dono do recipiente fica bravo. E aí acontece o que a gente está vendo por aí. Fulano está falando isso, fulano está falando aquilo, irmão, é só vinho novo. Que por amor foi colocado nesse recipiente que não era para ser colocado. Sabe como eu e você vamos pular no trampolim sem medo? Quando acreditarmos que o corpo, a alma e o espírito caminham juntos. Sabendo que o espírito que há em nós é o de Deus. E que esse contato direto com Ele nos reabastece, através da comunhão com o Pai, nos dando algo verdadeiro todos os dias. O povo de Israel, 40 anos, comendo maná e... Quando acabou o maná, eles disseram: ué, cadê o maná? Ué, mas vocês nem valorizavam o maná. Que nós não sejamos esse povo que estamos aqui aprovando daquilo que Deus tem derramado sobre nós. E daí no dia mau esquecemos que temos provado de algo puro e real. E ignoramos o favor de Deus. Querido, eu fiz essa introdução. Eu pedi um pouquinho mais do seu tempo, você disse que sim. Para te falar o seguinte. Você gosta quando alguém cobra você de algo que você já fez? Era para você arrumar o quarto. Você já arrumou o quarto. Você chega lá: ei, filho, você já arrumou o quarto? Sabendo que já arrumou. É muito ruim ser cobrado daquilo que nós já fazemos.
Com Deus é a mesma coisa. Cobramos tanto a Deus por aquilo que Ele já fez. Por favor, entenda isso em amor. Nós pedimos perdão toda hora por aquilo que Ele já nos perdoou. Por que nós pedimos para Deus resolver o nosso pecado, sendo que Ele já resolveu? Será que nós, então, não devemos nos resolver de verdade? Em crer nessa graça que é real, nesse evangelho que é puro? E parar de levar esse discurso como desculpa para aquilo que eu e você queremos fazer? Porque a graça não é a desculpa daquilo que eu quero fazer, mas é o vinho novo, é o fôlego de vida e a consciência que eu tenho para viver nesse mundo diferente como as pessoas aí fora estão vivendo. Deus, eu preciso disso. Deus, fala comigo. Deus, resolve isso na minha vida. Eu falei, meu filho, eu resolvi há 2.000 anos atrás em Cristo Jesus. Se resolva, porque eu te amo e eu te dei todas as oportunidades para você estar na mesma posição que Ele. Vini, por que você está falando isso? Porque eu fico assustado. Assustado com exemplos que pegamos lá atrás, de quando o problema era dinheiro, de quando o problema era, enfim. E por um, essa mensagem não pode ser anulada. Sabe por quê? Porque Jesus morreria por um de novo se fosse necessário. Há muito mais graça nas nossas atitudes do que no meu e no seu discurso. Quer viver o evangelho real? Quando te machucarem, vai lá e ama. Quando Jesus fala de dar a outra face, não é para você se humilhar dando a outra face, mas ei, há uma graça em você, que não importa o quanto você vai ser humilhado nesse mundo, eu te glorifico comigo na cruz, porque eu venci os seus pecados e ninguém tem o poder de declarar aquilo que você não é. Amém? E eu separei para nós caminharmos do meio para o fim 3 pontos que nos impedem. Meio coach, né? Dá nada. Eu acho massa, velho. Meu Deus. Meu Deus. 3 coisas que nos impedem de pular o trampolim. Não é por sequência, tá? Os 3 são coisas que já foram vencidas, mas para nós pontuarmos, descobrirmos e mandarmos embora. O primeiro é a altura, o medo. Quantos aqui tem medo de altura? Tá tudo bem. Tudo bem. Irmão, eram 5 metros. Eu olhava assim, ó, parecia que era um concreto, não era nem o rio. A altura. O medo. O segundo é a profundidade. Essa tem que ser mais assim para entender. Porque você pula, se é raso, você se machuca. Se é muito fundo, você vai lá no fundo. A profundidade assusta, irmão. A gente canta, vamos ser mais profundos. Como que é aquela música, Oceans? Oceano, me leva no fundo do oceano. Tentando dar uma descontraída, porque tem gente falando assim, ó. Me leva no fundo do oceano, Jesus. Mas a profundidade assusta, sabe por quê? Porque a profundidade, ela requer tempo. Vai construir o fundamento de um prédio, ver se ele é construído de uma maneira muito fácil. Por anos eu tive um cara que cuidou da minha vida, ele falou, Vini, para de olhar para a estrutura do lado de fora e se fundamente naquilo que é eterno. Nunca vou esquecer disso. Nunca. E hoje eu entendo que a profundidade, ela assusta porque ela requer entrega. Entrega do quê, Vini? Do tempo. Entrega mental, para você aprender. Altura, medo. Profundidade, entrega. E o terceiro ponto. Eu não tinha, vou usar o Renan como exemplo, a habilidade que ele tem.
Irmão, se você vê o mortal, o triplo carpado que ele deu, toda vez que você fosse no trampolim, você ia chamar ele primeiro. Foi incrível. A habilidade, ela é sensacional. Hoje, no mundo normal, se você não tem habilidade, você está errado? Acho que não. Eu vou pegar um advogado para ser barista, meu café vai ficar ruim. A não ser que ele seja barista também, mas se ele for advogado... Eu não tinha habilidade nenhuma, eu nunca tinha feito aquilo. Eu lembro a primeira vez que eu falei do amor de Deus. Eu não tinha habilidade nenhuma, mas eu falei do amor de Deus. Eu lembro as oportunidades que eu tive, eu disse que não, porque eu não tinha habilidade para aquilo. Ei, a altura e a profundidade pode ser algo que nos atrapalha sim. Mas quantas vezes olhamos para nós e falamos, eu não sou capaz de fazer isso que eu faço. Eu não sou capaz de pular essa altura. Posso abrir meu coração aqui para vocês? Eu não sou capaz de ter uma família tão bonita como fulano tem. Eu não sou capaz de ter um ministério como esse cara tem. Eu não tenho habilidade nenhuma para ter uma família. Irmão, eu fiz um curso teológico de 9 meses. Isso não é exemplo, tá? Comecei a faculdade de marketing e não gostei. Trabalho desde meus 12 anos de idade. Já fiz de tudo. Tem aquela música dos Arraiz que fala que eu sempre fui o segundo em tudo que eu fiz. Irmão, se alguém fosse bater o pênalti, primeiro tinha o cara top, e depois ia eu. Aqui, ó. Tá o Bruno é meu primo. Dá oi, Bruno. Melhor tatuador. Se for mentira, você fala, tá? Você não ganhou o prêmio com melhores estúdios de Floripa? Ó, ele não gosta de falar isso. Então, você quer tatuar, tá abrindo um estúdio aqui. Faço jabá mesmo, porque eu tenho várias tatuagens dele. Depois ele faz uns rabiscos em mim aí. O Bruno sabe o que eu tô falando. Sempre fui o segundo, irmão. Tinha habilidade. Surfar, eu fui conseguir surfar agora. De janeiro para cá. Sabe quanto tempo eu tento? Meu pai, se ele estiver assistindo, ele vai falar, é verdade. Há anos para fazer o que eu faço hoje. E já vem de prancha, não quero mais, e eu tento de novo. A questão da habilidade é que nós sempre vamos sondar os nossos corações, vamos achar que tem alguém melhor do que nós. Sempre. Mas primeiro, a comparação, onde ela nasceu? Ela nasceu na criação do mundo, no 2º versículo de Gênesis, quando Deus ele separa aquilo que era luz, aquilo que era trevas. Quando aquele quem ele criou, olha para ele, usurpa ser igual a ele, se compara e não reconhece que o Deus Todo-Poderoso criou algo maravilhoso para que ele pudesse adorar a Deus. Então Deus remove ele dos céus. A comparação é uma raiz satânica que foi vencida na cruz por Jesus, amém? Então nós não devemos nos comparar, porque se cremos em Cristo verdadeiramente, essa comparação ela vai embora. Viu como que nós precisamos crer corretamente? O poder de crer corretamente em Jesus nos liberta para sempre. E para falar sobre habilidade, eu quero falar algo para você. Está lá em 1 Pedro 1:13. Tem muita gente com a Bíblia aí, se você quiser abrir, quando eu tomo meu café. Irmão, não para de fazer o que você está fazendo. Você está estudando, continua. Mas não deixe que ninguém fale que você não é capaz, porque você não tem habilidade dentro de você para fazer isso. Não fale. Irmão, pode ser que me chamem para fazer algo. Ou até chamaram. E eu olho e falo, eu não tenho habilidade para isso, mas eu creio em algo diferente. Eu creio nisso aqui, ó. A palavra revelada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, por isso, então, cercando o vosso entendimento, cingindo, abraçando o vosso entendimento, sede sóbrios. Olha o primeiro ponto que eu quero falar sobre graça, sede sóbrios. Sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência. Por que filhos da obediência? Porque ele obedeceu o Pai, Jesus, é a nossa obediência. Depois eu falo sobre obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais, nossa, que versão arcaica, que tinhais, irmão, que tinhais, anteriormente na vossa ignorância. Nós éramos ignorantes, não porque nós queríamos, porque nós não tínhamos encontrado a fonte da vida. Estávamos bebendo aqui, ó, na biqueira. E tudo bem. Pelo contrário, vocês que estão sendo ignorantes, que vocês estão pegando a mensagem, estão distorcendo, pegando o evangelho, está falando que não tem que mais arrepender, que não tem que mais isso, não tem que mais aquilo, e vocês estavam nesse tempo aí, não tem problema. Não tem problema porque o vosso entendimento, que será cingido com a revelação da graça que vem por Cristo, irá te encontrar a certo ponto para que você possa entender que você é mais do que as suas habilidades. Porque a palavra fala o seguinte: segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que me chamou, ele é santo. Os anjos e os anciões estão lá em cima declarando santo, 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 sem parar, adorando a majestade de Deus, a soberania de Deus. Porque compreenderam a fonte da vida. E continuando, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito. E eu amo esse está escrito porque o mesmo está escrito que Jesus usou no deserto contra Satanás. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. Está escrito, acabou. Fulano falou, não interessa, está escrito, sede santos porque sou santo. Ah, eu não tenho habilidade nenhuma, não interessa, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Querido, quando nós olhamos para nós não acreditamos que a nova criação nos encontrou, mudou as nossas vidas e jogou o nosso velho homem no mar do esquecimento. Acabou, está escrito, sede santos como eu sou santo. Isso não te dá direito para pecar, isso te dá um entendimento que o pecado foi vencido, não tem mais lugar na sua vida, e agora você está destinado a viver uma vida com Cristo, livre de toda culpa, condenação, de todo o dedo apontado na sua cara, falando que você não é capaz. Não é o Vini, não é ninguém que vai falar que você é capaz, é a palavra que está dizendo, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser como ele é. Em Cristo não há pecado, não há inveja, não há depressão, não há ansiedade, não há nada, não há medo. Por isso eu sei que Jesus, ele andaria naquele trampolim, ele iria dar um pulo muito irado. E ele fez isso. Ele fez isso há 2.000 anos atrás naquela cruz. Quando Jesus estava lá, ele, Deus, por que me desamparastes? Por mais que o desespero venha, nós achamos que Deus nos desampara. O filho da obediência não olhou para o desespero e deu um pulo que salvou a humanidade. O seu pulo pode salvar a sua casa. O seu pulo pode salvar o seu trabalho. O seu pulo pode salvar o seu futuro que está na mão de Satanás. Ele não tem poder para mudar nada na sua vida, porque Jesus morreu por você, para te libertar e para te dar uma vida nele. Então, se a altura, a profundidade e a habilidade são coisas que me atrapalham, para terminar, abre comigo, em Efésios 3,14. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Se eu ler isso aqui e você ficar quieto, eu vou ficar triste. Amém? Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Se você entendeu 10% da mensagem, você vai entender o que está escrito aqui. Porque não é possível, quando eu escrevi isso aqui, eu ficava assim, ó, meu Deus! E é verdade, eu fiquei bem assim. Porque se essas coisas nos atrapalham, o que a mensagem fala? Por esta causa me ponho de joelhos diante ao Pai, de quem toma o nome toda a família,
tanto no céu sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, amém, que sejais fortalecidos com poder, amém, mediante o seu espírito no homem interior. Vini, que espírito é esse? A alma. A alma não é um novo Satanás, ela foi criada por Deus para ser submetida ao espírito. Toda vez que ela lembra de quem nós éramos, já disse isso, o espírito lembra quem nós somos. Então, existe uma riqueza nos céus. Existe uma riqueza nos céus e na terra, para que essa glória possa ser fortalecida em nós, para que a nossa alma seja fortalecida com o poder que vem de Deus. A única coisa que adestra a alma é o poder de Deus. Para que, mediante esse espírito no homem interior, Cristo habite no vosso coração. Então pare de demonizar a alma. Porque quando ela é educada, Cristo, ela habita no seu coração. Para quê? Porque pela fé, aleluia, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, fala comigo, compreender. Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando os santos estão reunidos em um determinado lugar, volta lá em Atos 2, não precisa abrir, Atos 2. E ajuntaram-se no lugar, o Espírito desceu, como línguas. Pessoas de todos os cantos começaram a falar coisas diferentes, se entendendo. Aqui temos pessoas completamente diferentes. Quando os santos se ajuntam, na comunhão dos santos, a alma é alinhada. Pela fé, a crença em Cristo é colocada em nosso coração. A religião fica para trás, é papo, vamos parar de falar disso. E esse amor que nos traz a consciência de quem Cristo é, nos faz entender que em Cristo nós sabemos qual é a largura, o comprimento, a profundidade. Por quê? Porque se Cristo sabe disso tudo, eu não preciso ter medo nenhum, é só eu correr no trampolim e pular. Nesse ano eu tive trampolins que eu não pulei. Por esses motivos. Isso aqui foi um devocional que eu fiz com aquela mente ainda, sabe? Deus me perdoa. Não é errado pedir perdão para Deus, mas me culpando. E quando eu escrevi isso, eu comecei a ser ministrado por essa mensagem, ao certo ponto de entender o seguinte: o trampolim que você não pulou em 2019, ele foi colocado mais alto em 2020. Porque a altura é Ele que sabe. A profundidade é Ele que sabe. Nele nós encontramos tudo o que precisamos.